Oi, gente! Eu queria agradecer essa oportunidade de poder falar com vocês hoje e eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Meu nome é Melissa Rossetti, de formação de faculdade eu escolhi a medicina veterinária, mas depois, por N processos que eu tive na vida, inclusive uma depressão que eu só descobri praticamente quando eu saí dela, eu fui estudar outras áreas. Uma delas foi a terapia quântica vibracional, que foi o que efetivamente me tirou desse processo depressivo. E foi maravilhoso e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre terapia quântica vibracional, psicossomática e homeopatia. O que essas três ciências têm em comum? Gente, quando eu fazia aula de homeopatia, aconteceu uma coisa muito legal numa aula, porque eu tinha uma colega que era psiquiatra e lá, uma das leis da homeopatia, que chama Lei de Hering, ele fala que o adoecimento acontece de cima para baixo, de dentro para fora. Em outras palavras, é dizer assim: primeiro eu vou adoecer as minhas emoções. Depois que as minhas emoções estão muito adoecidas, porque veio uma coisa que vem do meu campo energético, da minha alma. A minha alma traduziu isso numa dor, num trauma. E deixa eu já explicar o que é trauma. Trauma é tudo aquilo que lá na infância eu vivi em abandono emocional. Eu tenho uma cliente que ela se tornou alcoólatra e quando a gente foi descobrir a causa desse trauma, desse abandono emocional, é porque um dia, numa lembrança que ela me trouxe, aos 5 anos de idade, a mãe falou assim: vai ali e resolve isso com as suas primas que você dá conta de fazer isso sozinha. Será que essa mãe queria que essa filha se tornasse alcoólatra na vida adulta? Ou será que essa mãe realmente teve abandono emocional com essa criança? Não, não teve. Mas não interessa o que o outro fez, interessa como eu signifiquei e como eu senti. Então a minha alma se sentiu desprotegida. Nas minhas emoções eu senti que essa mãe não cuida de mim. Eu trouxe isso para minha mente, que me trouxe uma sensação de desamparo muito grande, que lá na minha vida adulta adoeceu o meu corpo físico e para ela foi no alcoolismo. Mas pode ser qualquer tipo de doença, de uma sinusite a uma unha encravada a um câncer, tá? Aí, lá na psicossomática fala a mesma coisa. A psicossomática fala que a doença ela é nossa amiga. Melissa, tô doente, tô passando mal, você quer falar que esse negócio é meu amigo? Tem vergonha de vir aqui falar isso pra mim? Sim, a doença é sua amiga, porque a gente tem 2 caminhos para seguir. A gente tem o caminho lá que o Freud descreve na neurose, que ela pode te levar à loucura. E a loucura, pessoal, é um caminho sem volta. E esse é o gancho que eu queria fazer com a minha colega psiquiatra, colega da homeopatia. Quando a gente falou isso na aula de homeopatia, ela falou: nossa, é incrível, realmente no hospital psiquiátrico quase ninguém adoece fisicamente. E quando adoece, muitas vezes isso se agrava profundamente, podendo levar até o óbito. E a outra forma que a gente tem como forma de defesa é o adoecimento do corpo físico. Então, tudo que eu sinto, tudo que vem para minha mente, e eu organizo isso em forma de expressão. Se eu não consigo me expressar, se eu não consigo me colocar, se isso se torna uma angústia dentro de mim, isso vai virar um adoecimento. E como eu disse para vocês, de uma unha encravada até mesmo um câncer. Na psicossomática, eles vão explicar pra gente exatamente o que cada sensação e sentimento age e em qual órgão que ele pode agir. Aquele órgão diz respeito a isso. Por exemplo, todo mundo que faz uma cistite, provavelmente, se a gente procurar até ali 15 dias atrás, ele se sentiu invadido por alguma coisa. Algo que ele não queria fazer, ele não conseguiu delimitar um limite. Normalmente a gente ataca a bexiga e faz uma cistite. E o rim? O rim é uma questão de medo. Que medo que você sentiu? E, gente, não precisa ser hoje, tá? Eu vou compartilhar uma história pessoal com vocês. O meu filho tem 12 anos. E aí, quando ele tava com mais ou menos 7 para 8 anos, eu comecei a ouvir um zumbido no ouvido. E fui no médico, fiz tudo quanto é exame e nada. Simplesmente, você não tem nada no ouvido. Teve um médico que falou assim: você tá com uma diferença de pressão aí dentro do ouvido, mas não tem remédio aqui na alopatia que vai fazer alguma coisa pra você não. Aí eu peguei e falei assim: tá,
fui embora descabriada. Liguei para uma colega da homeopatia. Aí ela falou assim: Melissa, ouvido está relacionado ao rim. E rim, pela medicina tradicional chinesa e pela psicossomática, que eu vim saber depois, é medo. Que medo que você passou? Aí eu falei assim: agora? Não passei medo. Ela falou assim: não, pode ser muito antigo. Tem alguma coisa que tenha te deixado assim com muito medo? E, gente, eu descobri que eu tava grávida num dia, no outro dia eu tive sangramentos intensos. O médico virou pra mim e falou assim: provavelmente você vai perder seu filho. Então eu já senti um medo intenso. Aí, quando eu tava com 16 semanas de gestação, eu tive que operar de apendicite. A minha gravidez do João foi assim, o inferno na terra. E quando ele nasceu, esse medo do João morrer, eu carreguei comigo mais ou menos até ele ter uns 10 anos de idade. Ele tá com 12. E isso me causou uma surdez. Quando eu descobri que era isso e eu fui tratar isso na terapia, hoje em dia meu ouvido tá muito bem, obrigado. Então, o que eu quero dizer? Seja lá qual seja o problema, quando a gente descobre a fonte desse problema, é sim possível a gente fazer o caminho de volta, tá? A homeopatia, ela é um medicamento quântico, ela é um medicamento vibracional. Acima de uma CH12, que é uma potência, nem substância química tem ali, tem só energia. Então, para eu, Melissa, entender tudo isso, foi um processo. Primeiro eu me tornei terapeuta quântica vibracional, depois eu me tornei homeopata, depois eu me tornei terapeuta de psicossomática, depois eu me tornei inclusive consteladora familiar. Tudo foi fazendo muito sentido para mim. Todas essas buscas que eu não fiz porque eu sou boazinha tentando ajudar outra pessoa. Eu fiz em busca do meu autoconhecimento. Eu fiz em busca de sanar as minhas dores. E, gente, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais saudável a gente vai ficando. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente entender, porque existem algumas práticas terapêuticas que tem mania de usar a palavrinha assim: cancela, 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 cancela isso aqui que eu tô sentindo. Pensa para uma pessoa que tá com câncer. O que é o câncer? A tua célula, por algum motivo, ela ficou enlouquecida e ela começou a se reproduzir de maneira descontrolada. Se eu cancelo o câncer, quem que eu tô cancelando? Eu tô cancelando as minhas células. Elas não sabem mais fazer célula certa. Se eu tô cancelando a minha célula, eu tô cancelando a mim mesma. Então, gente, é de suma importância que a gente entre em contato com toda a gama de sentimento. Que a gente entre em contato, que a gente descubra onde está o trauma e que a gente possa ressignificar. O meu trabalho hoje, basicamente, é em ressignificar tudo que a gente sente. É possível e é libertador. É fácil? Não é fácil. Tem um memezinho que fala como que eu penso que é um processo terapêutico. Uma linha ascendente. Como que é de verdade? É assim, ó. E tem altos e baixos. Mas o que eu posso te falar é que é libertador. E que você não precisa passar por isso sozinha. Que você tem que usar a seu favor tudo que existe nesse mundo. Você vai usar os médicos a seu favor. Você vai usar os terapeutas a seu favor. Você vai usar todas as terapias alternativas a seu favor. Você vai usar seus amigos como rede de apoio. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Esse momento que você está tendo aqui, por exemplo, é uma rede de apoio. Permita-se sentir. Não tenha vergonha ou medo daquilo que você sente. Não tenha vergonha ou medo de compartilhar aquilo que você sente. Uma coisa que eu sou também, nem falei, eu trabalho com neurociência. E a neurociência, ela tem 5 sentimentos básicos, que a gente chama de Marta. É o medo, o amor, a tristeza, a raiva e o afeto. São 3 sentimentos que a gente não gosta de falar deles, contra 2 sentimentos que a gente gosta de falar deles. E esses são os sentimentos básicos de uma criança. Para quem nunca ouviu falar, assiste o filme Divertidamente, que vai dar uma boa explicação sobre isso. O afeto lá é chamado de nojinho. Oh. Todo mundo sente isso. É natural e inerente ao ser humano. Permita-se sentir. Não tenha medo de sentir. Quanto mais você se permitir sentir, mais você vai conseguir ressignificar.
E sim, talvez você não consiga fazer isso sozinha. Talvez você precise de uma ajuda de um profissional. Caso seja esse o seu caso, eu tô aqui para isso. Vocês podem me encontrar no Melissa Rossetti Terapeuta no YouTube, onde eu tenho um monte de vídeo gratuito que vai te falar mais sobre isso, que vai falar inclusive sobre todas as frequências vibracionais que a gente tem. Eu tenho um canal no Instagram, chama Melissa Rossetti Oficial, onde tem um monte de conteúdo gratuito também. Eu tenho um TikTok, Melissa Rossetti Oficial, que também tem um monte de conteúdo gratuito. E quem quiser fazer terapia comigo, me liga, entre em contato. Em todas essas redes tem o meu telefone, mas eu vou pedir para colocar aqui nesse vídeo o meu telefone. Eu faço atendimento exclusivamente online. Então, gente, seja eu, seja outro profissional, peçam ajuda. Ter amigo é maravilhoso, mas às vezes o amigo não tem as ferramentas corretas para te ajudar nesse momento que você está precisando. Você não precisa passar por isso sozinho. E mesmo que você esteja naquele momento de negação e de eu não vou fazer nada, porque nada adianta e nada vai dar certo, saiba que para tudo nessa vida tem jeito. Que foi só uma forma, é só uma frequência vibracional que você está visitando, que faz com que você acredite nessa desesperança de que nada dá certo. Mas tudo foi criado por você, pelo seu campo vibracional, por uma dor que veio do seu campo energético, que depois passou para suas emoções, que durante anos e anos e anos essas emoções foram reprimidas, que fizeram com que você trouxe, o que cocria a nossa realidade? Pensar, sentir, cocria a minha realidade. Eu vivo exatamente aquilo que eu penso e que eu sinto. Aonde eu conecto a minha atenção é onde vai ser a minha realidade. Quer um exemplo? Às vezes a gente quer trocar de carro. Aí a gente sai na rua e parece que o mundo inteiro comprou aquele carro. Ou engravidar. Eu penso que eu quero ficar grávida. No outro dia eu saio na rua, o mundo tá grávido. Não é que o mundo tá grávido ou que só existe aquela marca de carro. É que eu coloquei a minha atenção ali. E aonde eu coloco a minha atenção é o que eu vou atrair para o meu campo vibracional. Meu Deus, eu tô doente. Eu tô atraindo doença para o meu campo vibracional. Primeira coisa é isso que eu falei. Vamos viver esse medo que você está sentindo, vamos nomear, vamos ressignificar, porque aí sim existe um caminho das pedras para eu me conectar à saúde. Acontece isso com você e acontece com todo mundo. Pode ter se tornado um câncer, mas um dia foi uma unha encravada. Eu espero que esse vídeo deixe vocês tão inspiradas, da mesma forma que eu fiquei em fazer esse vídeo para vocês. Eu espero que esse vídeo traga de novo para vocês a vontade de ser feliz. Um beijo a todas.